Olá, meus irmãos, graça e a paz de Cristo, professores, equipe da Escola Bíblica Dominical. Quem está falando aqui é Micaías Paiva. Estou aqui na condução juntamente com o Aurino Júnior da Escola Bíblica Dominical e estamos aqui realizando esse primeiro podcast com o objetivo de trazer esclarecimentos com relação à nossa lição de 2024, examinar as Escrituras. Uma lição muito legal, muito importante, e a ideia é que possamos, de forma digital, trazer esses esclarecimentos para que vocês, professores, possam aí estar obtendo informações, né, alguns detalhes que possam ajudá-los no momento do seu estudo, tá certo? E a ideia é que cada podcast a gente consiga trazer aqui um professor convidado que tenha disponibilidade. E aí a gente tem a grata honra de receber aqui nosso presbítero Israel Júnior para iniciar essa jornada conosco, né, Aurino? E eu tenho certeza que estamos aqui para fazer o melhor para a glória do nosso Senhor Jesus, amém? Bem, meus irmãos, com relação à nossa lição, nós temos por padrão 17 lições, riquíssimas aqui. Eu até acabei classificando essas lições aqui, lições que vão nos ajudar a compreender a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia no nosso cotidiano. E aí eu já começo aqui fazendo a leitura do versículo-chave dessa primeira lição, que tem por título a Biblioteca de Deus, que está em Romanos 15:4, né, no início aqui da parte superior da nossa lição, onde Paulo escreve assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pois bem, meus irmãos, esse aqui é o versículo-chave dessa lição. Paulo aqui escreve num contexto onde, inicialmente, Paulo aqui exorta aqueles irmãos a suportarem, né? Nos versículos aqui 1 e 2, ele já começa: ora, nós que somos fortes devemos suportar, né, as debilidades dos mais fracos. Então, a gente só consegue suportar com o conhecimento da palavra, e essa é a ideia dessa primeira lição, é conhecer essa biblioteca de Deus. E aí eu queria começar essa nossa jornada aqui de bate-papo, que vai ser rápido, tá certo? Não vai tomar tempo. A ideia é que seja realmente um bate-papo aqui rápido. Eu queria abrir esse primeiro momento aqui para ouvir os comentários do nosso vice-diretor da Escola Bíblica Dominical, Aurino Júnior. Aurino, vamos bater um papo aqui sobre essa primeira introdução. O que é que salta aos olhos aqui que podemos estar compartilhando com os nossos professores? Bem, de início, graças e paz a todos, de início a gente vê aqui o Salmo 119, né, que é aquele texto bem conhecido, né, o texto básico, que ele vai falar sobre a revelação de Deus. Isso aí a gente vai ver mais detalhado na segunda lição. Mas aí nesse versículo-chave é importante esse destaque aí, tudo quanto foi outrora escrito para o nosso ensino. Então é importante, né, que a Escritura ela sirva para nos ensinar, e que a igreja tenha essa ideia, né, que precisa estar sempre observando as Escrituras, e fazendo, né, estudando para crescimento do conhecimento. Graças e paz a todos. Eu comentei anteriormente, antes da gente começar o podcast, que é uma excelente lição. Tem como editora a Igreja Cristã Evangélica. Aí eu trouxe a informação para os irmãos, e agora quero compartilhar com a igreja, de que a Cristã Evangélica já caminhou conosco na mesma denominação. E após o ano de 1968, no século XX, né, eles optaram por caminhar agora como uma denominação independente. Mas é uma igreja que tem muitas similaridades com os congregacionais, porque a gente vem da mesma origem. Okay? Agora, voltando para a lição propriamente dita, é muito oportuno trazer essa temática sobre a Bíblia,
que na realidade é uma biblioteca, é uma coletânea de livros, e a igreja do século XX, e agora muito mais no século XXI, necessita muito de conhecer mais aprofundadamente as Sagradas Escrituras. Quando a gente vai para a história congregacional, os congregacionais, eles sempre foram uma das denominações em que seus integrantes mais dominavam o conhecimento bíblico. E atualmente a gente sabe que não só na igreja congregacional, mas como em todas as denominações cristãs, o estudo da palavra tem ficado um pouco em segundo plano. Por que estudar a Bíblia? Por causa de algumas características que são inerentes à Bíblia. A primeira é a autoridade. Quando a gente pensa no texto de 1 Timóteo 3,16, Paulo vai dizer que toda a Escritura, não se referindo a qualquer Escritura, mas especificamente aos livros que compõem a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Daí, a gente atribui a esse livro toda a autoridade que os princípios contidos ali têm sobre a igreja. E aí derivam-se outros princípios, como a inerrância. Nós cremos que a Bíblia ela não contém erros. Outra característica da palavra é a clareza. A Bíblia ela é compreensível. Ela é uma das formas como Deus se revelou à sua igreja, ou propriamente até mesmo à humanidade. Se a gente fosse pegar alguns textos do Velho Testamento, sei lá, Deuteronômio 6, a Sagrada Escritura vai dizer que nós inculcaremos aos nossos filhos esses princípios que estão contidos nessa lei. 2 Pedro 3,16, Pedro, se referindo aos ensinos de Paulo, vai dizer que Paulo escreveu algumas coisas de difícil compreensão ou de difícil interpretação e que eram distorcidos pelos indoutos ou inconstantes. Mas, apesar de difícil compreensão, algumas coisas que Paulo escreveu, elas não são de aprendizagem ou de compreensão impossível, né? O texto está dizendo que ele requer que nós nos esmeremos, nos debrucemos sobre ele. Uma outra característica das Escrituras é que ela é necessária. Ela é necessária para que nós possamos conhecer o Evangelho e a vontade de Deus para a sua igreja, né? Romanos 10:17 vai dizer que a fé ela é manifesta pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, é necessário que conheçamos as Escrituras. E ela é suficiente, né? A Bíblia tem todas as palavras divinas que Deus quis que a igreja conhecesse. O que ele não queria que a igreja soubesse, ele deixou em oculto. Mas tudo aquilo que era interessante para que a igreja conhecesse foi deixado nas Sagradas Escrituras, né? Você tem aí 1 milênio e mais ou menos 5 séculos ou 6 séculos, 1.500 ou 1.600 anos, durante o período no qual a Bíblia foi sendo escrita, né? Autores de diversas localidades, de diversas épocas, escreveram um relato que tem início, meio e fim, e no qual não há contradições. As contradições, como já foram ditas por Pedro, né, são ditas por aqueles que não pertencem à fé e que querem contradizer a Bíblia. E a Bíblia nunca foi tão combatida como nos dias atuais, né? A gente teve 40 escritores durante esses 1.500 anos, mais ou menos. 31 escreveram o Velho Testamento. 9 escreveram o Novo Testamento. E
é muito difícil. Quando você pega a escrituração de um livro qualquer, em uma editora, você vai ver que existe a revisão, né? Porque nós, seres humanos, falhamos naquilo que nós escrevemos. E tudo aquilo que é escrito é preciso ser revisado para que não haja falhas. Então, na saída, no lançamento de um livro, escrito por um homem qualquer, aquele livro sofre várias revisões até o momento em que ele vai ser lançado. E ainda assim, quando lemos alguns livros, nós encontramos falhas de ortografia ou de diagramação ou qualquer outro tipo de falha. Entretanto, com as Sagradas Escrituras, esse vício que é inerente à espécie humana, nós não encontramos isso. Daí, nós, os evangélicos ou os cristãos de maneira geral, entenderem que a Bíblia é a palavra de Deus e ela está acima da igreja e não abaixo da igreja. Seriam mais ou menos essas considerações iniciais sobre esta lição. Muito bom, Israel. Excelente aqui. A gente já poderia encerrar com todas essas observações aqui do nosso presbítero. E aí, se você perceber, mais abaixo nesse parágrafo, da parte da introdução, o último parágrafo, ele coloca o comentário aqui que é o livro mais lido e estudado de toda a história. E aí eu tive curiosidade de buscar esse ranking sobre quais são os livros mais lidos. E aí eu pergunto para vocês aqui que estão aqui comigo, Júnior, Israel. A gente já sabe que a Bíblia é o primeiro, mas quem é o segundo? Quem é o terceiro? Vocês saberiam dizer? Eu sei assim, né? Pelo que eu vi algumas coisas sobre... Tem a Imitação de Cristo, né? Que é Tomás de Kempis. É um livro que está entre os três, acredito, depois da Bíblia. E o Peregrino, acredito que seja o segundo livro. Está entre o Peregrino e Israel? Não sei dizer. Eu também acho interessante, né? Pesquisei. Eu acho interessante aqui na lição, tem o terceiro parágrafo aqui, eu vou ler, né? Sim. Que o autor diz assim: Voltaire, famoso filósofo do século XVIII, pretensiosamente afirmou: a Bíblia é uma obra morta e em menos de 100 anos cairá no esquecimento. Veja como são as coisas. Passado apenas 50 anos, sua residência se transformou na Sociedade Bíblica da França, a casa onde Voltaire residia, e sua imprensa particular passou a produzir Bíblias, né? No século passado, século XX, e até o presente momento, o livro mais vendido no mundo ainda é a Bíblia. Ainda é a Bíblia. E Voltaire fez esse comentário no tempo do Iluminismo, né, onde existiam muitas críticas sobre a Igreja Católica na época e tal. E aí ele fez esse comentário que se contradiz com certeza, considerando que a Bíblia aí é o livro mais lido e estudado de toda a história, e sua casa aí serviu como esse início aí, né, da produção. E aí eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet, e obviamente as fontes também podem revelar outras informações. O segundo livro mais lido aqui, Israel, que eu estava pesquisando aqui, foi o Alcorão. É o Alcorão, que é um livro islã, né, de Maomé, que é como se fosse a revelação de Cristo apenas para um profeta, que foi ele, o Maomé. Então ele coloca aqui no ranking, sendo o livro mais lido. E o segundo livro, por incrível que pareça, é um livro de Miguel de Cervantes chamado Dom Quixote. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. É uma literatura. Dom Quixote de La Mancha. Exatamente. Então é está no terceiro lugar como um dos livros mais lidos da história. Então bem, meus irmãos, então a gente fez aqui uma parte prévia aqui de introdução, ressaltando alguns pontos importantes. Israel aqui deixou super claro isso. E agora nós vamos para o tópico 1, que é conhecendo os escritores. E aí o que é interessante desses escritores aqui, Israel, é que quando a gente vai ver esses escritores, a gente não tem nenhum teólogo assim, nenhum filósofo, né? Aqui a própria lição aqui ressalta algumas profissões desses escritores.
E é importante a gente estar compartilhando essas informações com os nossos alunos. Vocês chegaram a perceber aí sobre as profissões dos autores dos livros? Aqui tem algumas considerações, né? Aí você vê que você tem de pessoas letradas a pessoas do povo simples. E como Amós, profeta isso Amós. Não vai quebrar a autoridade dos livros que foram redigidos por esses autores que têm uma formação do povo, né, simplória. Né? Esses livros continuam tendo a mesma autoridade que um livro escrito por Paulo, que era um erudito. É verdade. E aí a gente tem aí o Amós, ele coloca como um boiadeiro, né? Boiadeiro, um vaqueiro, né? Vaqueiro, pois é. Tem o Pedro, que é pescador, Moisés, legislador, Lucas como médico, e aí se vai alguns dos autores. Com relação ao primeiro tópico, Júnior, quais são as observações que você queria aqui ressaltar? Bem, esse primeiro tópico, ele inicia falando sobre a variedade de personalidades, né, dos escritores, e essa variedade de personalidade explica a variedade de formas de escrita, né? Então tem além dessa ilustração que tem aí na revista, tem uma ilustração também de C.S. Lewis, que ele compara como uma janela colorida com várias cores que reflete a luz do sol. Ele diz que cada vidro ele vai refletir uma cor, mas essa luz ela vai vir do único sol. Então cada escritor da Bíblia tem a sua própria personalidade e estilo, né? Mas que todos foram inspirados por Deus para transmitir a mensagem. Muito bom. Assim, só uma observação, que ele fala também que Deus escolheu, né? Não foram pessoas aleatórias que se intitularam profetas, né? Nenhum deles, conhecendo o Deus de Israel, ousaria fazer isso. É verdade. Então há essa harmonia de um só tema, que é a história da salvação. Muito bom. Então somente Deus poderia fazer essa compilação perfeita, como o presbítero Israel falou, e todos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E aí eu pergunto aí para você, Israel, alguma observação que você queria trazer luz aqui? Esse tópico aqui, o autor, ele traz a evolução, né, das Sagradas Escrituras, e ele entra na sua estruturação. Ele fala do quantitativo de livros, né? Velho Testamento 39, Novo Testamento 27, salientando também, não é objeto de estudo nosso aqui, mas que parte da Igreja Cristã, a Igreja Católica Romana, ela adota 7 livros a mais, porque tem a sua versão baseada na versão dos 70 da Septuaginta, mas é só um comentário, a gente não vai entrar nesse mérito. Ele fala da origem, né, que alguns textos foram escritos em tábuas de barro. Isso são formas muito antigas de se registrar informações, que era a linguagem cuneiforme, porque eram cunhas que eram impressas em tábuas de barro. Aí ele fala dos pergaminhos, que foi adotado, e também vai falar do papiro, né? Deixa eu ver o que mais, né? Ele faz um esclarecimento didático, né? Da divisão dos livros que tem na Bíblia, né? A primeira divisão é a geral, que é Velho Testamento e Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento você vai ter os livros da lei, que são chamados atualmente do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí tem os livros históricos de Josué e Esther, os livros poéticos, os profetas maiores e menores. Essa é a divisão do Velho Testamento. Aí você vai ter 400 anos de silêncio, né? Aí vem o período do Novo Testamento. Aí você vai ter os evangelhos. Israel, uma observação. Nesse período aí interbíblico, o intertestamentário, foi o momento que apareceu aí os livros apócrifos, né? Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão. Não só esses 7
que constam na Bíblia católica, mas muitos outros, né, que haviam. Aí, no primeiro século da história cristã, já surge a preocupação dos judeus em fechar o cânon, que originariamente no Velho Testamento se havia 22 livros. Mas aí vai ver toda uma evolução histórica para que se chegasse os judeus a fechar o cânon em 39 livros. Ok? Muito bom. Aí vem o Novo Testamento com os evangelhos, né? O livro histórico, que é o livro de Atos, as epístolas de Paulo e as outras epístolas de Pedro, de João, né? E por aí afora. E o último livro, que é o livro profético de Apocalipse. Vamos para o tópico 3, então. O que é que você traz de observação, Júnior? O tópico 3, né, tem como título aí Autenticando Suas Obras. Ele fala sobre o efeito que a Bíblia produz na vida de homens e povos, né? Ele fala sobre a definição do cânon, que foi após a morte dos apóstolos, aproximadamente 400 depois de Cristo, né, no Concílio de Cartago. E ele fala também quais livros deveriam ser aceitos. É importante que se fale que ele foi recebido pela igreja, né? Não é como os romanos dizem que eles decidiram quais eram os livros. Né? A palavra que foi utilizada no concílio foi recipimos, né? Que significa nós recebemos. Então os livros eles se impõem, né? Eles foram recebidos essa foi o termo utilizado nesse concílio. Isso. Eu queria fazer uma consideração final, que eu acho que o tempo está esgotando, né? Eu não vivi todos os momentos da história bíblica, né? Até porque nós somos seres mortais limitados em média a 70 anos. Mas, assim, a igreja cristã nunca viveu um momento em que ela precisa tanto da apologética, que é a defesa da fé. E o primeiro passo para se defender a fé é conhecer as Sagradas Escrituras. A nossa juventude, ela cresce na igreja e, de certa forma, a igreja não está preparando a nossa juventude para adentrar nas universidades. E quando elas chegam na universidade, são confrontadas e muitos abdicam da fé, porque não têm bagagem de conhecimento bíblico e que vai resultar em convicção, em fé, em crença, para atravessar esse terreno tempestuoso de ateísmo que são as universidades públicas e privadas do nosso país. Então, a minha palavra é que não só os jovens, os adolescentes, até mesmo os adultos, procurem aplicar-se ao estudo da palavra, a conhecer esse livro tão vendido, tão falado, tão pregado, que é a Bíblia, o livro sagrado para todos os cristãos. Com certeza, Zé, com certeza. Isso é muito bom, isso é super importante e realmente estamos chegando ao fim, né? Então, passado esse tópico 3, a gente já chega à conclusão que é importante que a gente possa finalizar com os alunos essa lição. A ideia é que a cada domingo a gente consiga dividir para que em 2 domingos a gente consiga trabalhar bem. Essa primeira lição, ela é grande, então ela precisa ser bem trabalhada para que haja compreensão. E aí, Júnior, eu queria que, como Israel aí, que você traga aí suas considerações finais com relação a essa primeira lição aqui. Bem, na lição a gente vê algumas ideias, né, de dinâmicas. Assim, é importante também, mas que não passe despercebido todo o conteúdo da lição, né? Porque às vezes não dá tempo, a gente pula um tópico, tal, passa muito rápido e essa lição é muito rica em detalhes. Minha observação é essa Amém. E é isso. Essa lição, a lição 1, né, destaca a imutabilidade de Deus e sua palavra, em contraste com a natureza mutável do homem, né? Ela aborda a formação da canonização e a preservação contínua das escrituras. Essa é a nossa lição 1, então aproveite e com certeza é um material muito bom para que os seus alunos, nossos alunos, possam estar sendo edificados. Então, obrigado a todos.